Olá, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nós teremos também, além da nossa avaliação bimestral, pessoal, nós teremos aqui a nossa tarefinha de algumas páginas que ficaram pendentes, tá bom? Então, vamos lá para a página 149 até a 154 de matemática no módulo 1. Pinte o que se pede em cada item. Antes que eu esqueça, quero agradecer, a vocês pela nossa chamada de vídeo ontem, que foi joia demais. Toda segunda-feira, 18 horas, tá bom? Encontro marcadíssimo, não percam, tá bom, gente? E aí, nós também temos para fazer um trabalho de arte que a tia colocou lá no grupo. Não esqueçam de olhar, que é muito importante, porque senão vão ficar sem nota. E isso não é bom para vocês, não é legal. Tá joia? Tia, como é esse trabalho? Você vai escolher qualquer coisa que representa a Páscoa, um símbolo da Páscoa, e vai fazer. Depois que fizer, manda foto para mim, tá? Pinte o que se pede em cada item. 1 dezena de lâmpadas, 1 dúzia de abajures e meia dúzia de lanternas. Moleza. Fácil, fácil. Tem nem o que explicar aí, gente. Pelo amor de Deus. Escreva ao lado de cada ábaco os números que eles estão representando. Aí nós temos do item A até ao item D, para você colocar dentro desse quadrinho o número que representa cada quantidade de bolinhas aí que estão no ábaco, tá bom? Então, lembrando que a letra D representa dezena e a letra U representa unidade, né? Então, você só vai contar a quantidade de bolinha que tem aí e representar através dos números, tá? Página 150, pinte a quantidade de quadrinhos a seguir, de acordo com o número indicado. Outra muito fácil. Isso aqui são todas essas tarefinhas, essas páginas, foram conteúdos dados, então é tipo uma revisão, tá? Então, aí você vai pintar a quantidade de quadrinho de acordo com o número que tem do lado. Se tem o número 9, você vai pintar 9 quadrinhos. E assim por diante com os outros números, tá? Aí, abaixo, você vai colocar na ordem crescente. Se é na ordem crescente, é do menor para o maior. Então, aí nós temos o menor. Qual é o menor número desses aí, dos quadrinhos? 9, né? Então, o primeiro número que eu vou colocar aí é o número 9, tá? E assim por diante, de acordo com os números. E abaixo, na quarta questão, diz assim: Rui organizou seus livros em uma prateleira da esquerda para a direita. Para isso, colocou seus livros do maior para o menor, né? Como mostra aí a imagem que está aí do lado. Então, aí você vai responder de acordo com essa imagem, observando a posição. Lembra? Isso aqui é aquele assunto, numeração ordinal. Números ordinais. Se lembra que a gente estudou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lembrando que, se eu não coloco lá esse azinho que tem com o tracinho, fica errado, tá bom? Então, qual é a cor da capa do livro de Rui, que Rui colocou na 11ª posição? Então, eu vou contar os livros do primeiro até o 11º, olho a cor da capa e coloco aí do ladinho a resposta, né? O nome da cor. Lembrando que é do maior para o menor, tá vendo aí, ó? Tá até mostrando lá na imagem, primeira posição. Então, o primeiro livro é o azul, tá? Presta atenção. Letra B. O livro da capa alaranjada ocupa qual posição? C. Quais são as posições dos livros de capa azul? D. Quais são as posições dos livros que estão ao lado do livro de capa marrom? Capa marrom. Então, começando pelo azul, que é o primeiro, segundo verde, terceiro cinza, quarto amarelo, né? Porque o quinto já é o marrom, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Então, o quinto, né? E depois do quinto vem o marrom, que é o sexto. Aí, do lado do sexto tem o laranja, que é o sétimo.
Então, os que estão vizinho ao marrom é o quinto e o sétimo, tá? Letra E. O menor livro de capa amarela está em qual posição? O menor. Presta atenção que tem 2 aí que são amarelos. Quinta, página 151. Observe ao lado uma vela desenhada com base na imagem de um cilindro. Aqui já é outro assunto. As formas geométricas, né? Aquelas que a gente estudou também. De maneira semelhante, desenhe elementos nas figuras para representar objetos com base no formato de cada uma dessas figuras. Ou seja, tá vendo aí o cilindro? Ele transformou em uma vela. Esse cone eu posso transformar em quê? Qual o objeto que eu posso transformar aí? Quando eu olho para o cone, eu lembro de quê? Eu lembro de uma árvore de Natal. Eu lembro de um chapéu de palhaço, chapéu de aniversário, né? Aí do lado eu tenho a esfera. A esfera, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é que representa, o que é que lembra uma esfera, né? Depois temos um paralelepípedo, que pode ser uma caixa de sapato, que pode ser uma televisão, né? E o cubo? Um dado, gente, parece com um dado, né não? Cubo de gelo, um dado, aqueles cubo mágico que é aquele brinquedinho, né não? Página 152. Encontre e pinte os nomes, ó, não é só para circular, pintar também. Você vai encontrar e pintar os nomes de 6 figuras geométricas espaciais no caça-palavras abaixo. Aí não tem o nome, né? Não tá dando tanta moleza assim. Você vai pensar e vai procurar. Aqui, na página anterior, tem o nome deles, para facilitar aí um pouquinho. Sétima, entre os objetos abaixo, circule aqueles que podem rolar e marque o X nos que não podem, tá? Fácil demais. Página 153. O instrumento, hoje esqueci da água. O instrumento musical de Marcelo possui 10 teclas brancas e 7 pretas. Quantas teclas tem esse instrumento ao todo? Ou seja, você vai somar, né? 10 mais 7, que o número maior é o primeiro aí, é o 10, né? Então, você vai fazer só a continha e colocar aí a resposta. Esse instrumento tem, taranã, que é o resultado da continha, teclas ao todo. Nona questão. Para efetuar o cálculo 9 mais 4, Sofia utilizou o desenho de uma régua e pintou sobre ele os espaços correspondentes. Observe e complete. O amarelo parou aonde? No número 9. E a cor verde parou no 13, né? Aí o que você vai fazer? Você tá vendo que o 9, o amarelo é o maior. E aqui depois do 9, quantos quadradinhos tem pintado aí na régua de verde? Eu tô vendo aqui, tô contando. 1, 2, 3, 4. Então, 9 mais 4 é igual a quanto? Aí você olha juntando as duas cores e vê aonde parou a cor verde. Lá no número 13, que é a resposta. Fácil, né? Ou também você pode contar. 9, 10, 11, 12, 13. Ó. 9 mais 4, 13. E aqui abaixo eu faço o mesmo que a Sofia no desenho abaixo para efetuar 11 mais 3. Aqui você vai pintar, né? É isso? Ou já tá pintado aí o livro de vocês? 10ª questão. Efetue os cálculos utilizando o algoritmo, nomezinho meio esquisito, né? Gente, aqui é a mesma coisa da continha de adição que vocês já sabem formar, né? Armar e resolver. A diferença só aí é dos tracinhos, tá? Esse tracinho do meio, né, que tá pontilhado, é só para você perceber, prestar atenção,
que os números tem que ficar um abaixo do outro, retinho, organizado, bem bonitinho, tá? E por último, a página 154, para finalizar aqui nossa aula de hoje, escreva 3 subtrações cujo resultado seja. Aí, nós temos o 5, o 6 e o 7. Aí você vai pensar em 3 subtrações, ou seja, 3 continhas de diminuir, né? De menos, onde o resultado tem que dar 5, onde o resultado tem que dar 6 e onde o resultado tem que dar 7. Aí você tem que, pensar, contar, né? Vou dar a dica só da primeira, tá? Do item A. 4 mais 1, aliás, desculpa, é menos, né? Subtração. Então, 4 menos 1, quanto é? Não, tô errando. Desculpa, gente. A cabeça da tia tá meio tantã. Desculpa aí, tá? Ai, vamos lá, voltando. Respira fundo. Vamos lá. É de subtração, tia. Pelo amor de Deus, né? Se é de subtrair, é de retirar. Então, eu tenho 6. Agora sim, vai dar certo. E tiro 1. Tenho 6 e tiro 1. Fica quanto? 5, né? Então, já foi uma subtração. Deixa eu ver. Eu tenho 7 e tiro 2. Ou seja, 7 menos 2. 6 menos 1. Já foram 2 subtrações. Presta atenção. E a última. Eu tenho 8 e tiro 3. Fica quanto? 5. Então, 8 menos 3 igual a 5, tá? Deu certo agora, não deu? É assim mesmo, gente. Vamos lá. Questão 12. Represente cada sentença com números e símbolos. Em seguida, resolva o cálculo. Olha só. Uma dúzia menos uma dezena. Quanto é uma dúzia? 12. Menos, tracinho, né? Aquele símbolo lá de subtração. Uma dezena. Quanto é uma dezena? 10. Então, ficou como aí essa continha? 12 menos 10 é igual a... Bota o resultado. Uma dezena menos meia dúzia. Quanto é uma dezena? 10. Menos, né? Sinalzinho de menos. Quanto é meia dúzia? 6. Então, ficou 10 menos 6, ok? E por último, 18 menos meia dúzia. Eu coloco o número 18 menos, quanto é meia dúzia? 6. Então, como ficou essa continha? 18 menos 6, que é igual a... Aí faz a continha para diminuir, não posso te dar o resultado, não. 13. Observe no quadro ao lado os jogadores que mais marcaram gols em um campeonato de futebol na escola. Aí nós temos do lado o quadro com o nome do jogador e quantos gols cada um fez, tá? Letra A. Quantos gols Marcos marcou menos o que Nicolas? Marcos marcou 4 e Nicolas 11, né? Então, aí eu vou armar dentro desse quadro, presta atenção, uma continha de subtração, de acordo com a quantidade deles de gols. Ou seja, quanto o Nicolas marcou, que sempre a gente coloca primeiro o número maior, né? Então, 11. 11 menos a quantidade de Marcos, que foi 4. Então, ficou como? 11 menos 4, igual, aí coloca o resultado, tá? É aquela sentença, tá, gente? Que é o número do lado do número, tá? Não é aquela outra forma de armar que a gente coloca um número abaixo do outro, não, tá certo? E item B, quantos gols Abel marcou a mais, presta atenção, que Marcos? Abel, 8. E Marcos, 4, né? Então, aí a continha de menos vai ficar como? 8 menos 4, igual, aí coloca o resultado. Quanto é 8? Aqui eu tenho 8, ó, 4 e 4. 8 menos 4, fica quanto?
Então, por hoje é só. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até amanhã, tá? Não esqueça, eu te espero por vocês aqui, tá? Beijo.